Então, bom dia. Bom dia, professora. Bom dia a todos os colegas aqui que nos assistem. Eu sou a Jaquileia, o nosso grupo é formado por mim, pela Nayara e pela Clarice. Nós dividimos a ficha em 3 etapas. A nossa ficha, ela trata do sistema respiratório. A gente vai abrir aqui a ficha nessa etapa, onde fala de informações do tutor. Informações do tutor, a gente pede que seja sempre a pessoa que convive com o próprio animal, que tem maior intimidade com as informações do animal. Aí vem informações do animal, o nome do animal, porque a gente coloca o tratamento pelo próprio nome, a idade do animal, é importante saber se o animal é jovem, velho, o sexo, o peso é muito importante também, nessa triagem a gente já coloca o peso, a espécie e raça. Aí a gente segue aqui para o histórico clínico. O histórico clínico, quanto mais a gente especificar, melhor, porque daqui já vai traçando todo o resto da ficha. Então, o tutor ele precisa nos informar se o animal ele está vacinado ou não, qual foi a última data do vermifugo do animal, se esse animal está vermifugado, a alimentação, se esse animal está se alimentando ou não, se ele está rejeitando a alimentação, como é o comportamento dele com essa anamnese? Ele está se escondendo, ele está ativo? Quais são os hábitos dele? Qual é a queixa principal do tutor? Aqui é o momento onde o tutor ele verbaliza como o animal está, segundo o ponto de vista dele, ao olhar clínico dele. Aí aqui a gente já segue no início dos sintomas. Quando isso começou? Quando se iniciou esses sintomas? Já faz bastante tempo, né? Porque às vezes o tutor leva o animal quando o animal já está há um bom tempo e a gente precisa entender há quanto tempo essa amnésia está se estendendo. Fez algum tratamento com medicação? Então, já visitou algum outro veterinário? Fez alguma medicação própria, né? Por decisão própria? Ambiente onde o animal vive. É importante também trazer essa informação na ficha para saber se o animal tem acesso à areia, se ele vive em sítio, se ele é animal de apartamento, de casa, de interior. Então, aqui é a primeira etapa da ficha. Agora, eu vou passar aqui para minha amiga Clarice, falar da segunda etapa da ficha. Gente, tudo bem com vocês? Eu vou falar da segunda etapa, que é o exame físico. Tão quanto importante o exame clínico, porque ele complementa o exame clínico para saber melhor a patologia do animal. A gente vai começar com a temperatura corpórea, né, para saber, averiguar se tem febre ou não, que isso é muito importante. A palpação, que a gente ressaltou aqui, os seus nasais, o pescoço e tórax, para saber se o animal tem algum linfonodo, alguma irregularidade. A percussão, que é importante para saber se o animal tem algum tipo de deformação. Hidratação em tempos de preenchimento capilar, que é para saber se diz muito sobre o quadro clínico, né? Para saber se está desidratado, se ele precisa de fluidoterapia, de algum soro. Auscultação, que ela serve para verificar alterações, né, no padrão respiratório, que a gente colocou aqui, apneia, bradipineia, taquipneia e dispneia. Deformações anatômicas, mucosa oral, que é importante saber também a mucosa do animal, se há alguma secreção, se a secreção tem cor, se está amarelada, que pode significar alguma infecção, ou outro quadro anormal. Mucosa ocular, saber se também se a mucosa está limpinha, se tem um corrimento, a cor também do corrimento, a frequência respiratória, diz o mal tem algum sopro, algum problema que esteja irregular na respiração, e a frequência cardíaca para saber se o animal é bradicárdico, se ele tem algum problema no coração. Eu fiquei com a parte da anamnese por sistema, que foi especificar um sistema escolhido, o nosso foi respiratório. A gente começa inspecionando esse animal. A gente precisa procurar deformações na área da laringe ou pescoço, que foi as áreas que a gente escolheu, né? Mas áreas voltadas para patologias do sistema respiratório. Depois, tipos de movimentos respiratórios, a gente vai avaliar em 4 parâmetros, que é profundidade, tipos de movimentos respiratórios, ritmo e frequência. Depois, a tosse,
que a gente vai procurar saber se tem algum tipo de expectoração ou uma tosse seca, qual o tipo dessa tosse. O espirro, se é mais frequente em que horário é esse espirro, se é frequente, se não é. Depois, a secreção, que tipo dessa secreção, se ela é serosa, purulenta, hemorrágica, né, que apresenta sangue, entre outras. Depois, a gente vai olhar a salivação desse animal, procurar avaliar infecções bocais, né, ou fraturas, porque isso também influencia no excesso da produção dessa saliva. Depois, a gente vai para duração dessa inspiração ou expiração, depois coloração irregular da pele ou mucosa, que é saber se essa oxigenação está insuficiente, se é insuficiente ou não. Depois, um desconforto respiratório, como dispneia. Depois, a gente vai avaliar o ruído nessa respiração, o sufocamento, se teve ou não falta de ar, se apresentava desmaios e se esse animal tem agitação ou confusão. No caso, por que dessa agitação? Se ela é frequente, se essas alterações nesse comportamento desse animal têm a ver com esses sintomas avaliados acima. E por último, a gente abriu uma caixinha de observação para se o médico veterinário quiser colocar algo em relação a esses outros tópicos, né? Algo em específico que ele queira colocar em pauta. Pronto. Então, agora, a ficha, a gente vai finalizar ela com as informações finais, para dar o fechamento. Então, aqui a gente traz os diagnósticos, os exames, os resultados e o tratamento. Então, assim, em várias ocasiões, nem sempre é possível estabelecer de imediato o diagnóstico exato da enfermidade. Então, nesses casos, é conveniente a gente realizar o que denomina de presuntivo. Então, após o diagnóstico presuntivo, com a evolução do caso, a gente pede os exames complementares a fim de descartar e confirmar o presuntivo para traçar aí o tratamento. Então, uma vez formulada a hipótese acerca do problema, o médico ele solicita os exames complementares para ir descartando e quando o diagnóstico parecer bem definido, a gente entra nos dados aqui do diagnóstico definido com maior clareza e aí traça aqui o tratamento do animal. Então, a gente agradece aqui e encerra a nossa ficha.